O que seria que esse governo que está tentando se implantar e ficar grudado no poder teria a oferecer que possa, de alguma maneira, ativar a economia, melhorar alguma coisa? É bom a gente falar de uma coisa que deu certo ou dá certo, para depois a gente também fazer uma crítica mais profunda, na qual a gente verifica aquilo que está dando certo e que não depende do governo, né? Porque nem tudo depende do governo. É bom a gente ter isso presente, porque a realidade de um país é muito mais ampla com aquilo que se passa sob o efeito de um governo. A única coisa que eu vejo que está sendo bem feita, ou que foi bem feita, foi a liberação do fundo de garantia. O fundo de garantia, que pertence aos trabalhadores, ele é um fundo que, no fundo, não favorece o trabalhador, porque é perder dinheiro, é botar num fundo que não vai acompanhar a inflação. Então, na medida em que foi liberado para retirar recursos do fundo, os trabalhadores puderam retirar alguma coisa, esse dinheiro serviu primeiro para matar empréstimos, endividamentos que a população tem, o que come pela beirada a população, porque são empréstimos com taxas de juros extremamente elevadas, que geram uma bola de neve na qual a pessoa cada vez se sente mais enredada pela dívida e sofre com isso. E às vezes fica até impedida de fazer novas compras, porque essas pessoas normalmente usam o crediário. Acho que a maior parte do dinheiro liberado foi para matar endividamentos pesados que a população tem, e a outra parte foi para consumo. A ponto tal que no segundo trimestre houve um pequeníssimo crescimento de 0,2% em relação ao primeiro trimestre, e isso tudo devido ao consumo das famílias. E o consumo das famílias cresceu por quê? Porque houve uma injeção de vários bilhões de reais na economia por conta do fundo de garantia que foi liberado pelo governo. Essa é a parte boa. A outra parte boa, mas não tem nada a ver com o governo Temer, e que é uma realidade do país, foi a produção agrícola. Essa produção praticamente subiu quase 30% em relação à produção do ano anterior. E ao produzir 30% a mais, o Brasil aproveitou o mercado internacional, que está bombando ainda com a questão dos alimentos e dos minérios. O Brasil, então, exportou muito, barateou muito o preço do alimento aqui no país, o que fez com que a inflação esteja bastante comportada, muito boa. Não tem nada a ver com o Banco Central, como eles falam, que o Banco Central está controlando a inflação. Está controlando coisa alguma. Controla a inflação são os alimentos, especialmente os alimentos in natura, que estão com uma condição favorável de clima espetacular para a produção crescer. Então você aumentou muito a oferta de alimentos no país, você está aproveitando interna e externamente, e isso gera emprego, tanto para cima quanto para baixo da cadeia produtiva dos alimentos. Este governo não tem nada a ver com esse processo da agricultura, que é o carro-chefe do crescimento econômico aqui, não é? E, ao mesmo tempo, é o carro-chefe da própria posição externa do país de exportar bastante, ter um saldo da balança comercial bastante favorável. Um governo que está tendo a sorte do país poder contar com uma produção agrícola fantástica,
um rendimento dessa produção fantástico do ponto de vista de espalhar pela economia os benefícios da produção agrícola e, ao mesmo tempo, baixar a inflação, o que preserva o valor dos salários, o que, nessa questão, ajuda a puxar o consumo das famílias. Que agora o governo começa a dizer que é o carro-chefe do crescimento econômico, vai completamente contra a base daquilo que esse governo sempre defendeu, que é a ponte para o futuro, né, que é o documento básico do PMDB, que fala que o consumo das famílias está esgotado. Eles se apoiam no investimento como carro-chefe. O investimento, a gente está vendo que, em vez de crescer, ele está cada vez sendo mais e mais reduzido, porque, evidentemente, as empresas não investem se não tem perspectivas de consumo. E ele pode subir, seja pelo fato da inflação ser muito baixa, e ele pode subir pelo fato de se mexer no crediário. E esse governo não mexe no crediário, claro, porque esse governo é um governo formado por banqueiros, principalmente a equipe econômica. Então essa turma não vai mexer no crediário, evidentemente, porque seria contra o DNA do sistema financeiro, que são taxas de juros absurdamente elevadas nesse crediário. Este governo ele não vai conseguir levar o país à frente do ponto de vista de um processo de crescimento natural, porque ele não vai mexer no crediário. Então, qualquer governo que vier um projeto para o país na qual se mexe no crediário, esse governo vai dar força à massa salarial existente na economia. Você não precisa mexer no começo nessa massa salarial, esperar a recuperação do emprego para crescer, porque mesmo com o desemprego existente, o país estaria crescendo e no segundo momento, quase que imediatamente, estaria crescendo o emprego no país por conta de você ter mais atividade econômica, a população poder usar o crediário de uma maneira como se usa no resto do mundo, com taxas de juros da ordem de 10% ao ano, que está em 150% ao ano. Portanto, os preços e as prestações que a população é obrigada a pagar ficam muito elevados, portanto, restringe as compras que essa população tem. Ao restringir as compras, você não aproveita o potencial que a população tem para consumir. E a população não consumindo no ritmo que ela pode consumir, ela não consegue efetivamente puxar a economia para frente. Um novo governo que não se pautar pelo domínio dos banqueiros na economia é um governo saudável, é um governo que está em linha com aquilo que a gente quer para o país, que é deixar o país crescer com suas forças naturais e, através disso, a gente conseguir uma felicidade maior para todos. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando, indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque é através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.